Preparado em uma jarra adicionando-se 200 ml de suco a 20 graus e 50 gramas de gelo fundente. Eu acho que isso significa que o gelo está a 0 graus. Uhum. Não sei, pode ser. Calor específico da água, blá, 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 blá. Estabelecido equilíbrio térmico à temperatura do suco gelado. Então, tu deve imaginar que o fato de ter um gelo ali vai resfriar esse suco, né? Aham. E, vamos dizer assim, vai tudo virar uma coisa só no final, né? Vai Sim. ficar em equilíbrio. Todo mundo, tanto o gelo quanto o suco, estarão no final à mesma temperatura, certo? Aham. Essa é a ideia de equilíbrio térmico, tá? Então, toda Tá. vez que falar de equilíbrio térmico, e é essa a ideia que vai ser o centro das tuas argumentações, das tuas contas, tá por trás da ideia de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Então, eu vou dar uma escrevida aqui. Deixa eu dar uma escrevinhada. Oh, caramba. É quando vários elementos em contato trocam energia e assim ficam, após algum tempo, na mesma temperatura. Né? No caso aqui, o gelo e o suco vão ficar eles à mesma temperatura. Tá? Aham. Beleza, então basicamente isso acontece o tempo todo, né? Quando a gente coloca, sei lá, carne para descongelar fora da geladeira, o que acontece, né? Ela fica à temperatura do ambiente, né? Sim. Então, de modo geral, a gente vai trabalhar com situações isoladas, né? O gelo e o suco estão isolados aqui. A Uhum. gente vai ignorar completamente o ambiente, né? Porque claramente eles perdem energia para o ambiente, né? Então vamos falar É. um pouco mais sobre isso. Essa mudança de temperatura se dá por meio da troca de energia, que é calculada pela equação do calor. Bem, se a gente está pensando só da energia quente que sai do suco e vai para o gelo, né, aumentando assim, a temperatura do gelo e diminuindo a do suco, né, tudo se dá por meio da Q-macete. Lembra do Q-macete? É, Q igual M vezes data T, né? MC delta T, né? MC. Isso. Então, aqui, cara, tem um negócio de conservação da energia, né? Então, vamos escrever aqui. Como o sistema é isolado, o que é um sistema isolado? Só tem o suco e o gelo, não tem o Uhum. ambiente, não tem o copo para perder energia, sabe? Sim. É tipo uma garrafa térmica, dentro de uma garrafa térmica. A energia se conserva. Ou seja, a energia que sai, sempre sai do quente e vai pro frio, tá? Uhum. Sempre. Não existe Tá. isso, tô ganhando frio. Não existe ganhar frio, existe perder calor. Né? Então, por exemplo, quando tu coloca a mão num pedaço de ferro que tá bem frio, né? Ah, o frio me queimou. É um absurdo falar isso, né? O que Sim. está acontecendo, ou quando tu põe a mão no gelo mesmo, o que está acontecendo é que esse gelo, né, como ele é muito frio, para entrar em equilíbrio térmico, ele precisa aquecer. Então ele está roubando energia da tua mão está soltando energia no gelo. Entendi. E esse fluxo de energia dá essa sensação de queimada, entendeu? Aham. Beleza. Como o sistema isolado, a energia se conserva, ou seja, a energia que sai é igual a que entra. Ou seja, a energia que entrou para aumentar a temperatura da água é a mesma energia que saiu do gelo. Ou o contrário, né? A energia que entrou no gelo, tu pode pensar da ida ou pela volta, né? A mesma energia que entrou no gelo aquecendo é a energia que saiu do suco resfriando, beleza? É a Uhum. mesma energia. Então, uma energia saiu de um lugar e vai para o outro. A conservação de energia é isso. É que nem lá no primeiro ano, né? Tá no primeiro ano ainda ou no segundo? O primeiro, primeiro. Então, teve uma hora aí no primeiro que tu teve que estudar conservação de energia. Daí tinha energia potencial e a energia cinética, lembra? Não. Tu não estudou nenhuma montanha russa, nenhum negócio desse tipo, hein? Montanha-russa, acho que não. Bem, é importante ver isso antes dessa matéria. Mas de toda forma, pensa num carrinho de montanha russa. Por que que lá em cima da montanha russa ele tá bem devagar e quanto mais baixo, maior a velocidade? Porque toda energia gravitacional de altura virou energia de movimento, de velocidade. Sim. Então, por isso que um objeto que cai de um prédio muito alto quebra, enquanto o que cai do teu bolso não. Porque de um prédio muito alto ele tem muita energia, potencial gravitacional. E no teu bolso não, teu bolso está perto do chão, então ele tem pouca energia gravitacional. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A energia foi transformada, né? De energia gravitacional para energia cinética, energia de Aham. movimento. Aqui também, a energia térmica foi transformada, saiu
suco quente e foi pro gelo frio. Naturalmente, isso é uma lei da natureza. As coisas elas tendem a entrar em equilíbrio térmico, né? Tá. Então, eles querem ficar à mesma temperatura no final. Se está em Uhum. equilíbrio térmico, isso sempre acontece na natureza, no final eles sempre ficam com a mesma temperatura, tá bom? Então, se o negócio está muito quente e o outro está muito frio, vai ter que sair muita energia de um objeto para o outro, né? Beleza? Aham. Então tá, mais ou menos essa é a ideia, tá? Então, a energia aqui é o quê? Que é de calor, né? Sim. Então, sai de um, vai pro outro, tá bom? Tá. Quando um cara perde energia, obviamente, ele vai ficar negativo. Perdeu, negativo. Ganhou, positivo. Uhum. Portanto, né, no caso aqui, olha só, meu amigo, se eu somar energia, pensando só em módulo, né? Tá. Se eu somar a energia do gelo mais energia do suco, vai dar zero. Porque o que um perdeu, o outro ganhou. Então um é Aham. negativo e o outro é positivo. Somos dois, né? Negativo com positivo dá zero, né? Sim. É um jogo de soma zero, como a gente fala. Então, a ideia é essa. De certa forma, o calor do gelo vai ser igual ao calor ali do suco, só que com sinais trocados, só isso. O quê? Como assim? Esses dois valores aqui são iguais, né? Aham. Sei lá, isso aqui é 10, aqui é menos 10, para que 10 menos 10 dê zero, né? Sim. A ideia é essa. Para que exista a conservação de energia, tá bom? É sempre pensando nisso. Se tivesse mais elementos aí, um pouco mais de água, ou tivesse uma garrafa térmica, você ia ter que somar a energia de todos eles e no final vai dar zero. Porque enquanto um perde, outro ganha. Somando dá zero. Tá. Tudo bem até aí? Tranquilo? Uhum. Essa ideia teórica, pelo menos? Sim. Muito bem. Então, como. Bem, o que está acontecendo aqui, né? Ah, tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui. Pera aí, Esse. rapidinho. Eu só vou jogar água no meu rosto pra acordar, tá bom? Sem problemas, vai lá. Pronto, pronto. Pode continuar. Certo. Tem uma coisa correndo aqui. São coisas que a gente não vai conseguir só jogando na fórmula, tá? Tem que fazer uma análise do que o enunciado está falando. Esse gelo, ele tá fundente, né? Eu nunca tinha visto essa palavra até hoje. Mas Aham. interpretando aqui, me parece que o gelo está a 0 grau. É, porque Sim. o gelo poderia estar a menos 10 graus, menos 30 graus, né? Aham. Só que ele está a 0 grau. O que significa que ele está na iminência de virar líquido, ou seja, de fundir. Por isso que é Sim. fundente, entendeu? Sim. Ou seja, está na iminência de virar líquido. Sendo assim, cara, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado aqui com o calor do gelo, tá? Por quê? Porque existem uns gráficos, eu até acho que já vi isso contigo, que falam sobre as transformações de fase dos objetos, né? Ou seja, eles são sólidos e daí eles ficam um tempo aqui Aham. ganhando Advent. energia, daí vira líquido, daí fica um tempo ganhando energia, daí vira gasoso, né? Ou seja, isso aqui é um gráfico de energia por tempo. Tem um momento aqui que eles ficam ganhando um monte de energia só para poder trocar de fase, para poder sair do sólido e ir para o líquido. Bem, eu falei besteira aqui. Isso aqui não é que, aqui é temperatura. E aqui é calor ou tempo, tanto faz, na verdade, aqui. Eu vou colocar calor para tu entender o que eu quero dizer. Ah, Aqui é T de temperatura, tá bom? tá. Então, o que que acontece? Ele está ganhando um monte de energia aqui durante esse tempinho, mas ele não aumenta a sua temperatura, tá vendo que é uma reta horizontal? Uhum. Beleza, porque ele era sólido e precisou de toda essa energia aqui
Toda essa diferença de energia aqui, Q1 para Q2, por exemplo, só para trocar de estado, de sair do sólido e ir para o líquido. E depois no líquido, tu vai dando energia, ele vai aumentando a temperatura. Até o momento que ele chega na temperatura de ebulição. Para a água, por exemplo, é 100 graus. Daí, enquanto está em 100 graus, ele fica recebendo energia só para poder virar vapor, entendeu? Sim. Ou seja, não é um negócio instantâneo. Existe o tempo de latência. É o tempo que demora para algo, né? Não tem a latência quando tá jogando videogame? Tem. A latência tá alta. Porque demora para chegar o comando, né? De fazer determinada coisa, que é a mesma coisa. Tu tem esse tempo de latência, que é o tempo que demora para ele trocar de estado. Dele sair do sólido e ir pro líquido. Por isso que a gente chama isso aí de calor latente. O calor que ele precisa nesse tempo de latência para trocar de estado. Tá bom? Tá. Ele vai falar até sobre calor latente aqui. Ó, calor latente. É a mesma latência do jogo. Beleza. Então, e rola aqui, meu irmão. Significa que esse calor aqui do gelo não é só um calor de mudança de temperatura. De fato, pelo que eu entendi, esse gelo todo vai virar líquido. Pelo que eu li do enunciado, né? Tem um pouco de interpretação no enunciado. Então, todo esse gelo, eu não sei quantos gramas eram, acho que 50 gramas. Todos esses 50 gramas aí de gelo, todos esses 50 gramas de gelo, porque gramas é uma coisa masculina, né? Vai virar líquido e depois esse líquido subirá um pouco de temperatura ainda, porque todas as opções aqui estão com alguma temperaturinha acima, né? Do zero. Sim. Tá vendo? Pois é. Então você pode ter certeza, todo o gelo vai virar líquido e todo esse líquido aí, ele, né, vai ajudar a resfriar a água. Então, muito bem. Por que eu tô falando tudo isso? Porque vai ser o seguinte agora, meu irmão. Aqui no gelo a gente vai ter tanto que macete, tá? Tá. Do aumento de temperatura do gelo, dele sair do zero e ir para alguma temperatura, quanto, né, o que deve de fato vir primeiro aqui, que é o calor latente, que é o calor que ele precisou para mudar de estado, para sair do sólido e ir para o líquido, tá? Tá. Lembrando que ele já estava na temperatura de mudança, que é o zero. Né? Ele fala ali fundente, significa que ele já estava em zero, então ele vai precisar desse calor aqui para virar líquido, e esse aqui para aumentar um pouquinho a temperatura dele. Que é o que está acontecendo ali, tá? Para quem que é esse mano aqui? Esse é o suco. O suco ele só mudou de temperatura, tá bom? Tá. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque essa massa é a massa do gelo, esse é o calor latente do gelo, e esse C aqui é o calor específico do gelo, tá? São tudo coisas de gelo, por isso eu deixei azul. Agora aqui o do líquido vai ser o quimacete do líquido também, que é o Q já tá aqui, então tem que trocar por CM delta T. O C do líquido, do suco, né, que eu acho que é o da água. A massa que também vai ser a massa do suco, que também é da água. E o delta T, mas o delta T também é uma variação específica aqui do gelo e aqui do suco. Porém, como eles chegaram em equilíbrio térmico, presta atenção agora, tá? Que aqui é o ponto importante. Como eles chegaram em equilíbrio térmico, a temperatura final, tanto do gelo quanto do suco, serão a mesma. Esse é o ponto aqui. Muito bem. Lembrando que tudo isso somado vai ser igual a zero. Muito bem. Agora vamos fazer algumas substituições de valores, né? Esse L é o calor latente. É uma grandeza, calor latente é uma grandeza que está associada ao material que você está utilizando. A água tem um calor latente de fusão maior que, ou menor que seja, diferente do cimento, que é diferente do ferro, e assim vai, entendeu? É uma característica do material. Então, para a água é 80, ó, 80 calorias por grama, beleza? Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, aqui a gente vai substituir por 80. Agora, qual é a massa do gelo? 50 gramas, está lá no enunciado. Cara, tu tem que tomar cuidado também com as unidades, tá? Por quê? Porque às vezes eles dão em caloria por grama, mas normalmente grama não é a unidade que a gente usa no SI, né? A gente usa quilogramas nas contas, né? Mas aqui nesse assunto eles costumam utilizar calorias por grama. Então usa o que ele der. Sacou? Tá.
Agora vamos para a parte do aumento de temperatura do gelo. Então tem que ver qual é o calor específico do gelo que trocou de estado, ou seja, que virou água. Então esse cara Aham. aqui é o calor específico da água. De acordo com o enunciado, é 1000, quer dizer, é um caloria por grama por centímetro cúbico. Tá vendo? Sim. Então vamos pôr um aqui, que aqui virou água. Apesar de eu ter colocado gelo, né? Na verdade, eu coloquei só como uma espécie de passo para você entender que aqui a gente está falando de água líquida. Mas continua sendo o mesmo material, né? Então a massa aqui é a mesma. Então, pode chamar de MG ou de MA, porque não é porque a coisa deixou de ser gelo e virou água que a massa mudou. A quantidade de massa é a mesma. Se tu colocar um bloquinho de gelo num copinho e colocar numa balança, depois do gelo derreter, vai ser a mesma medida na balança. A massa não muda, só mudou o formato, entendeu? Uhum. Então tá bom, se tu entendeu isso, beleza. Então aqui gelo, água, tanto faz. Continua sendo 50 gramas. Tá. Então é um negócio bem lógico assim, né? Aí entendi isso. Beleza. E agora a temperatura. A temperatura final é o que a gente quer saber, né? Foco no que a gente quer saber, a temperatura final. Aham. Sempre indica isso. Esses problemas é muito comum os alunos se perderem, cara. Então tu vai ter que mostrar pro teu professor que tu pelo menos entendeu o que o problema estava pedindo. Tá. A, a temperatura do suco gelado era. Tá. Era Peraí. 20 graus. Não, ele quer saber qual é a temperatura do suco depois de gelado, né? Que é a temperatura final dele. Uhum. Inicial era 20, final é o que a gente está querendo descobrir. Sim. Beleza. A temperatura do gelo, quando ele virou água, é zero. Tá? Aqui eu tô falando do gelo, né? Então, Tá. o gelo saiu de uma temperatura zero, que depois que ele deixou de ser gelo e virou água, ele virou água a 0 graus, água líquida a 0 graus. Aham. E essa água líquida foi aumentando em temperatura. Então, como o ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial, a temperatura inicial aqui do gelo era zero, tá bom? Uhum. Então tá bom, se tu entendeu isso, Tá, beleza. entendi. Agora vamos para as coisas do suco aqui. Não sei por que eu fiz de preto isso aqui, devia ter feito de azul. O calor específico do suco de laranja é 1000 gramas por litro. Não, a densidade do suco é isso. Densidade do suco de laranja. Mas por que diabos eu quero saber a densidade do suco de laranja? Não precisa da densidade, eu acho. É um também. Tudo bem, o calor. Porque tá tratando como se fosse água, beleza. Agora ele falou alguma coisa ali sobre a quantidade de suco que tinha, né? 200 ml. Só que 200 ml não é uma unidade de massa. Ml é tamanho. Mililitros, litros, é tamanho, não é quantidade, tá? Tá. Por isso que existe a piscina de 1000 litros. Só que tu não precisa encher ela, né? Aham. Mas o tamanho dela é 1000 litros. Então, litros, na realidade, é uma outra forma de você falar metros cúbicos, tá bom? É uma unidade de volume. Você poderia dizer que a sua caixa de leite lá tem 1 litro, como ela tem, eu acho que ela tem quanto é que é? Pô, não lembro agora, não. 1000? Não, ela tem uma certa quantidade ali, é 1000, acho que 1000 centímetros cúbicos, uma coisa assim. 1000 milímetros cúbicos, algo assim, tá? Uhum. Certo. Então, veja, litros e centímetros cúbicos, metros cúbicos que seja, são unidades semelhantes, né? Existe uma relação entre elas. Ou seja, litros, mililitros, esse tipo de coisa são unidades de volume, de tamanho, de quantidade que você pode guardar. Tipo, tem carros que dizem, o guarda, como é que fala? A parte de trás do carro? Onde O coloca as coisas, malas e tal. porta-mala. Porta-mala tem não sei quantos litros, porque é o tamanho que cabe. Aham. Muito bem. Com isso em mente, né, depois de todo esse papo, por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a massa de um objeto, ou melhor dizendo, a densidade, para ficar mais claro, é igual a massa dividido pelo volume, né? Por que que o chumbo é mais denso que o algodão? Porque ele tem mais massa numa mesma quantidade de volume, Sim. né? Pega uma mala cheia de algodão e uma mala cheia de chumbo. É a mesmo tamanho, mas um é muito mais pesado. Então a densidade é maior, porque ele tem mais massa no mesmo volume. Com isso em mente, né? Ele falou ali, como a gente quer a massa do suco, né?
Ele falou que a densidade do suco, aqui ó, densidade do suco, 1000 gramas por litro, tá bom? Uhum. Então, se eu tô querendo encontrar massa, né? Pego esse V e jogo pro outro lado. É Rho vezes V. O Rho eu acabei de ver que é 1000 gramas por litro. Mas quanto que a gente tem? A gente tem 200 mililitros de suco. Ou seja, a gente tem 200 por 1000. 200 mililitros é 200 por 1000. Beleza? Beleza. Né? Quanto que é um litro? Não é 1000 mililitros? Uhum. De fato, então, se tu tivesse 1000 mililitros, tu teria 1000 por 1000, tu teria 1 litro. Beleza? Beleza. Mas eu não tenho isso, eu tenho só 200 mililitros. Aí, essa vai nos dar a massa do suco. Corta, corta. A massa do suco é 200 gramas. Então é por isso que a gente usa muito mililitro, né? E por isso que se tu pegar, por exemplo, uma caixa de uma garrafa de Coca-Cola ou de água que seja, e coloca na balança lá, se for uma garrafa de 2 litros, ela vai dar 2 quilos. Porque, por isso que a gente usa litros, porque é direta a conversão se a gente estiver falando de água, sacou? Aqui. 1 litro é 1 quilo. Então Uhum. 200 mililitros vão ser 200 gramas. É a mesma relação que existe quando é para água, entre litros e quilogramas, beleza? Beleza. Então não precisa nem perder tempo com essas coisas. Quando você estiver falando de água, né? Se ele te falar que é 200 mililitros, ou 300, ou 400 mililitros, sabe que vão ser 400 gramas. Tá. Muito bom. É por isso que a gente usa essa unidade no nosso cotidiano. Mais do que centímetros cúbicos ou qualquer merda do gênero. Então, 200. E agora a temperatura final, quem que vai ser? É o que eu quero achar. Mas eu sei qual que é a temperatura inicial do suco, era 20 graus, lembra? Uhum. Beleza. Agora tem que resolver essa conta aqui. Ou seja, a gente está querendo Ó, justamente o que sobrou, diga. eu esperei chegar no final pra fazer essa dúvida. Eu entendi realmente tudo, porque como você substitui tudo. A única coisa que eu não entendi foi o L vezes o primeiro L vezes o primeiro M lá da equação. Então, novamente, esse aqui é o calor latente, é a energia que o objeto precisa, né, no caso aqui o gelo, precisa só para trocar de estado, para Ah, então é. sair do sólido e para o líquido, Tá, tá bom, tá bom. beleza? E aí o resto ele tem igual ao outro, né? É, mesma coisa. Tá, entendi. Tá. Então, todo o material, na verdade, que precisa trocar de estado, né, que vai trocar de estado no problema, que ele está falando ali que o gelo vai virar líquido, todo o material, podia ser ferro, podia ser qualquer coisa. Se ele vai trocar de estado, tu vai ter que fazer essa conta com o calor latente, tá? O M vezes L, sempre. Tá. Muito bem. Então agora é só resolver essa conta aí. Então vamos lá. Bastante continha. 80 vezes 50 é quanto? 00, 8 vezes 5, 40. Então, 4.000. Não, 40.000. 00, não, 4.000, tô comendo bola. 50 vezes TF ali, temperatura final, 50 TF. O zero não vai fazer nada, né? Aqui 200 TF, temperatura final, que é o que a gente está procurando, foco nisso. Aham. E agora o 200 menos o 20. O que vai dar 000, 4.000. Menos 4.000. Igual a 0. Beleza? Beleza. Só tem que tomar um cuidado com uma coisa aqui. Só deixa eu pensar uma coisa aqui, tá? Tá bom. Nesse problema, como a gente tá tendo essa questão aí de uma energia para outra e tal, né? Uhum. Se a gente simplesmente fazer as contas assim, vai estar errado. Então tem que levar em conta a questão do sinal também, tá? Tá. A gente tem que trocar o sinal de um deles, né? Vamos trocar esse sinal aqui do suco, por quê? Porque é o suco que tá perdendo energia, beleza? Tá, então a gente vai botar menos o lugar? Isso. Faz todo sentido do mundo, né? Porque a gente tá perdendo a energia do suco. Então a energia do gelo
Menos a do suco vai dar zero, né? Aham. É isso. Não, não, tô falando besteira, não precisa de nada disso. É um Não, fato, é um fato, isso aqui vai ser negativo, tá? Mas é que esse negativo, ele vai surgir naturalmente, tá bom? Por tá. quê? O que que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, o TF, a temperatura final, ela vai ser menor que 20. Aham. De fato, a gente sabe que a temperatura vai diminuir. Então ela vai ser menor que 20. Então toda essa conta aqui já vai ficar negativa naturalmente, entendeu? Uhum. Então por isso que não precisa trocar o sinal. Naturalmente ela vai trocar o sinal já, por meio do valor que vai aparecer ali no TF. De toda forma, tá aí. Agora virou matemática básica, né? É só isolar o TF. Tá? E depois de todo esse papo que eu mandei, eu acho que você pode isolar o TF para mim, né? É que nem isolar X. Deixa todo mundo que tem TF de um lado, quem não Uhum. tem vai pro outro, isola o TF depois dividindo, né? Beleza. Agora eu vou lá pegar o meu cafezinho. Tá bom. Já volto. E tu me diz qual é a resposta. Ué.
E aí, cara, conseguiu isolar o TF? Aham, ficou zero igual a 250 TF. Não, não é possível. Nem todo mundo tem TF. Peraí, agora que tu falou, de fato. Zero igual a menos 250 TF, né? Pois é, sua conta tá certa. Mas não era pra dar isso, porque não tem nenhuma opção zero aqui. Será que eu errei alguma coisa? Sabe uma coisa que eu acho? Que? Que quando você achar aquele negativo lá tava certo. Porque eu lembro que um amigo meu tava fazendo essa conta e eu vi que tinha um. Na primeira equação tinha tipo uma parte negativa. Só que. Só que eu não sei Pois se é. ele acertou também, né? Não sei, cara. Pra mim não faz sentido ter aquele negativo lá. Porque esse calor ele vai ser naturalmente negativo, porque ele vai perder. Uhum. Então, não precisa trocar o sinal. Porque é um calor que ele naturalmente já é negativo. Então, isso. Será que é, hein? Deixa eu pensar um pouquinho. Às vezes eu vacilo também. Ah, mas a tua conta tá certa, tá? Não se preocupa com isso. Tá, tá. Rapaz, que loucura. Pô, velho, que doideira. Que onda. Era pra ter aí os. Pô, cara. Faz sentido aqui. A quantidade de suco é 200 gramas. 0,004. É 4.000 ali, aqui também. 0,08 vezes 540. 0,00, 2 vezes 2, 4. Ah, tá. Essa palavra aqui, né? Aproximadamente. Aqui, né? Aproximadamente A, concorda comigo? O quê? A resposta é aproximadamente 0,5. Uhum. Entendi. Tipo, deu zero. E a gente tá certo com o zero. Só que a nossa resposta, então, é aproximadamente o zero, né? Que é 0,5. Beleza? Beleza. E note que isso tem que acontecer mesmo, uma vez que o suco ali, né? Ele não tá com a densidade, com a capacidade térmica, o calor específico dele mesmo, né? Porque ele tá igual da água. E o suco Aham. não tem o mesmo calor específico da água, né? Porque o suco é de laranja. A laranja ela demora mais para evaporar, né? Então, a questão é essa. Beleza? Então tá tudo bem Aham. aproximado, a resposta também é aproximada. Beleza? Não Beleza. tem nada de errado aqui. A gente tá fisicamente certinho. Vamos para a próxima, então. Quando que é a tua prova? Nada, daqui a muito tempo. E aí, dá uma lida nessa conta aí e me diz o que você achou. Tá bom. Veja que tudo se baseia, cara, nos calores que estão fluindo no problema, né? Então, tu tem que ler o enunciado e entender o que que tá rolando. Tem só coisa aumentando de temperatura, tem coisa que também tá trocando de estado, tu tem que, a primeira coisa que tu tem que observar é isso, beleza? Uhum. O que que tá acontecendo com os objetos aí. Então, tem que depois que tu ler esse enunciado, tu vai me contar uma historinha do que tá acontecendo, tá? Tá bom. Beleza. O que é vestibulando? Vestibulando é o cara que vai fazer um vestibular. Ah, tá.
Ó, Oi. ele quer, ele quer descobrir quanto que vai ser a massa de gelo fundente e a massa de água quando ele tiver 300 gramas de água a 70 graus. Aham. E é isso que eu descobri até agora. Muito bem. Não tá errado. Tá certinho. Agora, você tem que dar uma olhada em como escrever isso, né? Tá, Você vai ter que fazer que nem eu fiz lá, somando calores e dizer que essa soma toda é igual a zero, tá? tá. Pera, ok? Repete, por favor. Fazer a mesma coisa que eu fiz, somar os calores lá e dizer que a soma de todos os calores que estão envolvidos no problema tem que ser zero. Tá. A incógnita vai ser a massa, né? A incógnita é sempre o que o problema está pedindo, que no caso é a massa, isso mesmo. Aqui tá falando que é 80, ó, LF igual a 80 calor latente de fusão. Então, na fórmula vai Do ficar gelo, né? Aham. M vezes 80 vezes parênteses 8. Não, pera. Mais, né? M vezes L mais daí o outro calor e assim vai, né? É verdade, é M vezes L quando vai mudar, né? Isso. Eu vou te mandar o que a gente fez, né? Vai Tá que bom, isso tá te bom. ajuda. Deixa eu mandar aqui.
O C do gelo, onde que tá escrito? Será que ele falou ser do gelo? Acho que você não vai precisar do ser do gelo, então, se ele não falou. Tipo no Então, meu problema, não precisou do ser do gelo, certo? não? Não, porque o que que acontece quando o gelo vira líquido? Ele não é mais gelo, ele é água líquida. Então tu vai ter que usar o C da água líquida, Tá. né? A questão aqui é que o gelo está fundente também. Uhum. O que que isso significa? Que ele já está a 0 grau. Ele já está na temperatura de fusão. Ele só precisa de energia para virar líquido, ok? Tá. Toda energia que ele vai receber, que nem no meu problema, é só para ele deixar de ser sólido e virar líquido. Ó, mas o seu problema é, ó, L vezes M, que no caso aqui é 80 vezes M, daí vezes, Mas, tá, mais. Aí é o M vezes C vezes delta T, né? isso, que macete. Ou seja, Então, M de essa novo. primeira energia foi só para o gelo virar líquido, Uhum, né? O ml foi só para o gelo virar líquido, e agora essa mais ali que tu falou é para esse líquido subir de temperatura. tá. Então é mais M, e aí o C eu não boto nada, então, é isso? Tu vai pôr, o C é o C da água, porque ele deixou de ser gelo e virou Ah, água líquida, entendi, entendi. E é sabe? um então, né? Isso. E aí, entre parênteses, é 80 menos zero. 80 menos zero, bem. ah, Qual que é a temperatura final? Se entre parênteses tu tá dizendo delta T, né? É. É a temperatura final menos a inicial, né? E Uhum, aí, qual que foi a temperatura final desse gelo e a inicial desse gelo? A inicial é zero, né? Desculpa, aham, esse gelo que virou água, né? sim. Então a inicial é zero. E me parece que a final aqui é 70, né? Ah, é verdade, tá. Então é 70 menos zero, porque é final menos inicial. E aí a fórmula tá pronta. A fórmula tá pronta? Não, tem que escrever Tá mais bom. coisa. Tá pronta? Ah, não sei. O que que tá acontecendo aí nesse problema? 80. Ele juntou gelo e água, né? Deixa eu, ó. Aham, Balança, gelo, infusão e água em ebulição. Ou seja, tu tem um termo ali associado ao gelo, esse foi o que você já escreveu, sim. e agora você vai ter que escrever um associado à água em ebulição. Qual que é a temperatura da água em ebulição? 100 graus, né? Uhum, Então a temperatura inicial dessa água em ebulição é 100. Só que ela vai esfriar, porque ela vai até 70 graus. uhum, Então a temperatura final é 70. Então tu vai ter um outro termo ali, o termo que seria o vermelho da minha equação, tá. né? Dessa aguinha ali ah, bem, se bem que tu tem que ler melhor esse problema aqui, ó. Se esse estudante desejar 300 gramas de água a 70 graus, entendeu? Aham, Então, não é que o gelo vai chegar a 70 graus. A água que foi adicionada tinha 70 graus. aham, E foi adicionada água a 70 graus e gelo a 0 grau. uhum, Depois, essas duas coisas juntas vão entrar em equilíbrio térmico a alguma temperatura entre 0 e 70, entendeu? entendi. Que ele não falou qual é. Ou esse enunciado tá mal escrito. Porque, porra, ele não tá falando qual que é a temperatura final, velho. Tá, deixa eu ler aqui bem. Um Tá. vestibulando dispõe de termômetro balança gelo em fusão, ou seja, gelo a 0 graus,
em água em ebulição, ou seja, água em 100 graus, é o que eu entendo dessa frase. Uhum. Ah, se esse estudante desejar 300 gramas de água, ou seja, esse gelo e essa água vão se juntar e juntos eles têm 300 gramas, entendeu? Uhum. Porque, bem, o gelo vai derreter, a água vai esfriar, mas essas massas juntas vão dar 300 gramas, ok? Ok. E eles vão chegar a 70 graus. Então o gelo estava zero, a água em ebulição estava 100. Quando tu juntar tudo isso, 30. depois que entrar em equilíbrio, vai ficar tudo 70 graus, ok? Mais ou menos, não entendi direito. Tá, pensa comigo, cara. Tu tem gelo a 0 graus e água 100, certo? Aham. Colocou tudo isso numa uma garrafa térmica. Sim. Depois que entrar em equilíbrio térmico, vai ficar tudo a 70 graus, tudo. Vai virar Aham. uma água só a 70 graus, entendeu? Entendi. E essa água só são 300 gramas. Aham. Então, no final, né, a gente sabe que a soma das massas aí é 300 gramas. Sim. E a temperatura final é 70. Então, as equações são aquelas mesmas que tu escreveu. É aquilo lá mesmo. Aham. Então, né, o gelo aqui, né, o C é o L do gelo, a massa do gelo, mais o C da água, a massa que também é a massa do gelo, né? Sim. E a temperatura final, que a gente já sabe que é 70, menos a inicial Certo. do gelo aqui, que é 0, né? Muito bem. Então, só vou colocar o ΔT, a interpretação é tua. Uhum. A questão é, a temperatura final ele já está dizendo que é 70. No meu problema, eu tinha que encontrar a temperatura final. Aqui ele já está dizendo que a temperatura final de todo mundo é 70, entendeu? Uhum. Agora vamos colocar as coisas da água em ebulição ali. Então, C da água em ebulição, massa da água em ebulição e variação de temperatura da água em ebulição, tudo isso aqui tem que ser zero. Bem, qual que é a variação de temperatura da água em ebulição? Se ela estava em ebulição, ela estava 100 graus. Uhum. E a temperatura baixou até os 70. Claro, o gelo abaixou, né? Aham. E daí agora, cara, é fazer igual eu fiz. Tá. Substituir os valores e encontrar as massinhas. A questão é, só com essa equação tu não vai conseguir encontrar qual é. Beleza? Porque existe uma segunda equação aqui nesse problema, que é o fato que ele falou que a soma da massa do gelo mais a massa da água, É 300. exato. Então, duas equações, duas incógnitas. Duas incógnitas aqui, duas incógnitas. O resto tudo tem, tudo. Tu Aham. tem isso, tu tem tudo. Só não tem as massas, tá? Entendi. Mas com essas duas equações, se você resolver um sistema de equações, jogando os valores, você vai chegar na resposta, beleza? Beleza. Então, beleza, meu velho. Na Aí aula aula que que vem eu vem, faço e a gente corrige, então, tá? show de bola. Valeu, abraço. Abraço.